Amém? Irmãos, quero convidá-los a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 3. Nós estamos numa série de mensagens que nós intitulamos A História de Deus. A História de Deus. A Reforma Protestante nos legou uma visão muito completa a respeito do que a Bíblia nos ensina sobre a história de Deus. E como fruto do esforço da visão reformada, da Reforma Protestante, que nós celebramos também nesse mês, dia 31 de outubro, nós passamos a descrever a história de Deus em 4 pilares. E esses pilares são a criação, a queda, a redenção e a consumação de todas as coisas. Você pode dizer comigo para a gente memorizar? Vamos fazer um exercício aqui? Criação, queda, redenção, consumação. Para ensaio tá bom? Agora todo mundo junto. Criação, queda, redenção, consumação. Queria que você guardasse isso. Se você puder, escreva na sua Bíblia, em algum cantinho lá, criação, queda, redenção, consumação. Porque nós entendemos que isso é o resumo de toda a história de Deus. O Deus que criou todas as coisas. A queda que afetou o mundo com o pecado. A redenção em Jesus que veio para trazer salvação para aquilo que havia sido perdido. E a consumação, quando Deus fizer novas todas as coisas. Deus não vai deixar tudo aquilo que Ele fez de lado. Ele vai reconstruir, Ele vai refazer, Ele vai remodelar, para que eu e você possamos habitar novos céus e uma nova terra. A nossa esperança é a esperança do dia que o Senhor vai fazer nova todas as coisas. Amém? Então guarde isso no seu coração. Criação, queda, redenção, consumação. No domingo passado nós falamos sobre criação. E hoje nós vamos falar sobre a queda. De manhã e também na parte da noite. Então abra sua Bíblia comigo em Gênesis 3. Porque nós vamos estudar e refletir biblicamente agora sobre a origem do pecado. Eu vou ler com você do versículo 1 até o versículo de número 13. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 3, 1 a 13. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, nós te damos graça nessa manhã. E agora te rogamos, ó Deus, que por intermédio da tua palavra, o Senhor possa edificar o nosso coração. De nós que aqui estamos, dos queridos que nos acompanham em casa, fales, ó Deus, ensines o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa manhã, eu quero conduzir você passo a passo nesse texto. Eu quero que você caminhe nessa história comigo. E o pedido que eu quero fazer a você é que você fique com a sua Bíblia bem abertinha aí, diante de você, no capítulo 3, para que você perceba que esse texto tem mais detalhes do que a gente pode imaginar. O versículo número 1 começa com um mas. Ele começa com um porém nessa história. Porque se você se lembrar, o capítulo de número 2 havia nos dito que Deus tinha feito tudo muito bom.
Na verdade, o final do capítulo de número 1, versículo 31 diz: Deus viu que tudo era bom. A criação de Deus era perfeita. Tudo que Deus havia feito estava em perfeita harmonia, em perfeito lugar. Essa era a vontade de Deus realizada. Deus havia criado todas as coisas. Deus havia criado o homem e a mulher e os colocado sobre a autoridade sobre toda a sua criação. Homem e mulher agora deveriam governar sobre a criação, deveriam dar nome aos animais, governar sobre os animais, governar sobre toda a terra. Deus havia criado para Adão uma auxiliadora que lhe era idônea, uma companheira, ele não estava sozinho. Eles tinham comunhão e eles tinham uma ordem. Eles deveriam obedecer a Deus, eles deveriam ter comunhão um com o outro, gerar filhos e criar seus filhos, e eles deveriam cultivar a criação de Deus. Mas agora, no meio dessa bem-aventurança, desse lugar perfeito, desse jardim do Éden, que poderia ser traduzido como o jardim das delícias, aparece um mas. Existe um porém nessa história. E a partir do capítulo de número 3, a gente entende que esse porém, esse mas, é a entrada do pecado no projeto de Deus. Porque quando o pecado entra no projeto de Deus, o pecado destrói tudo. E aqui existe um mas. O texto começa nos dizendo que havia ali uma serpente. Essa serpente aparece e o texto diz que ela era a mais sagaz de todos os animais. De todos os animais selvagens que Deus havia feito. Essa serpente era e fazia parte da boa criação de Deus. Deus havia também criado as serpentes. O texto nos dá a entender que de alguma forma essa serpente ainda não fazia parte dos animais que rastejavam no chão. Isso vai acontecer mais tarde, quando ela recebe a maldição da parte de Deus. Mas o texto diz que ela era muito sagaz. Era uma criação boa de Deus e um animal muito esperto, um animal muito sagaz. Você não deve entender aqui ainda a palavra sagaz como uma coisa ruim. Não, ela só era um animal muito esperto. Não é à toa que Jesus, em Mateus 10:16, diz que eu e você também precisamos ser assim, sagazes ou prudentes como serpentes. Era apenas um animal sagaz, mas a sagacidade dessa serpente poderia se tornar um instrumento nas mãos de poderes malignos que estavam entrando naquele jardim. O texto diz então que aquela serpente, de uma maneira meio inusitada e meio extraordinária, começa a falar. Ela começa a falar e ela então diz algo para Eva. E é interessante porque muito provavelmente os primeiros leitores, ouvintes dessa palavra, o povo de Israel, de frente do Jordão, para entrar na terra prometida, quando recebeu esses escritos deve ter tido algum estranhamento. Primeiro porque animais não falam. E seria muito estranho imaginar uma serpente que surge no jardim falando. Segundo, porque no imaginário do Oriente, serpentes estavam relacionadas em alguma maneira a algo que era hostil a Deus, contrário a Deus. Embora serpentes sejam criação de Deus, mas elas estavam simbolicamente relacionadas a algo mau. Mas o grande ponto dessa passagem não é tanto a serpente, mas o que a serpente diz. Eu queria que você olhasse no primeiro versículo. Porque a serpente então se aproxima de Eva, e essa serpente sugere algo interessante. Malignamente interessante, digamos assim. Ela diz: Deus não disse assim, Eva, não comereis de toda a árvore do jardim. Estranho, não é? A impressão que dá é que essa serpente sabia algo a respeito da ordenança de Deus, mas agora ela está remodelando a ordenança de Deus. Deus havia dito, se você olhar na sua Bíblia claramente, Deus havia dito nos versículos 16 e 17 algo muito diferente. Deus havia dito, não, vocês podem comer de toda a árvore do jardim e podem comer livremente. Agora a serpente está propondo. Deus disse que vocês não podem comer nenhuma, não é? Não foi isso que Deus disse? Não comam de nenhuma árvore. Não comam de toda a árvore que está no jardim. A serpente estava propondo e remodelando a vontade de Deus, transformando a vontade de Deus em algo mais severo, mais duro. Eu queria que você observasse um detalhe aqui. É interessante porque quando a serpente se refere a Deus, ela não chama Deus de Senhor Deus, apenas de Deus. Todo o capítulo 1, 2 e 3 fala de Deus como o Senhor Deus, o Deus Yahvé. Esse é o nome de Deus, o Senhor. Mas quando a serpente vai falar sobre Deus, ela não usa esse termo. De alguma forma, ela já está sugerindo que Deus é apenas uma força cósmica, mas não é o nosso Deus. Não é o Deus pactual, não é o Yahvé. E então a serpente começa a sugerir um engano na mente de Eva.
Ela torna a ideia de Deus ou a ordem de Deus numa ordem muito radical. Deus havia dito, você pode comer livremente. E agora Satanás está dizendo, você não pode comer nenhuma. Agora preste atenção comigo nos versículos 2 e 3 e como Eva responde a isso. A resposta de Eva também é muito interessante. O texto diz que a mulher responde, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Parece que Eva está respondendo de uma maneira muito acertada, não é? Parece que Eva está dizendo assim, não, serpente. Deus não disse isso. Deus disse o contrário. Deus disse que nós podemos comer sim nas árvores do jardim, mas tem uma árvore, está lá no meio, essa a gente não pode comer. Aparentemente, a resposta de Eva parece dar um chega para lá naquela serpente. Que conversa fiada é essa, serpente? Não foi isso que Deus disse, não. A gente fica até num primeiro momento feliz com Eva. É isso aí, Eva. Boa resposta. Mas nem tanto. Sabe por quê? Porque a resposta de Eva está carregada de detalhes que mostram que, de alguma forma, ela já começou a ser enganada pela serpente. Deixa eu te mostrar isso. Quando Eva vai falar sobre o nome de Deus, ela não usa Senhor Deus. Versículo 3, ela diz, mas o fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não como. Engraçado porque Eva parece assumir a mesma linguagem da serpente aqui. Ela não chama a Deus de Senhor Deus, mas apenas de Deus. Mas há mais detalhes que eu queria que você percebesse. Quando ela diz também, no versículo de número 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ela repete o mandamento de Deus, mas ela se esquece de duas coisas muito importantes. Porque Deus havia dito claramente no versículo 16, do capítulo 2, que eles podiam comer de toda a árvore e que eles podiam comer livremente. E Eva se esquece dessas duas palavras, mas essas duas palavras não são sem importância. Porque o que Deus havia dito para Eva e para Adão é que eles tinham toda a liberdade. Vocês podem comer de toda a árvore. Deixa eu ver se vai nesse outro aqui. Deus havia dito que vocês podiam comer de todas as árvores. E vocês podiam comer livremente. Não tinha dieta, não. Pode comer quantas maçãs e bananas e tudo que vocês quiserem. Mas quando Eva vai responder à serpente, Eva omite essas duas informações. Parece que de alguma forma Eva já começa a assimilar alguma ideia da serpente. Mas há um detalhe ainda mais importante aqui. No versículo de número 3, Eva acrescenta algo à fala de Deus. Ela disse, porque Deus disse para mim e para o meu esposo, que nós podemos comer das árvores, mas da árvore que está no meio do jardim nós não podemos comer nem tocar. Peraí. Deus não havia dito que não podia tocar. Deus havia dito que não podia comer. É muito claro, o versículo de número 16 diz, de todas as árvores do jardim vocês podem comer livremente. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia que comerem, certamente morrerão. Percebe que Eva agora, de alguma forma, está sendo inundada por essa ideia da serpente de acrescentar algo à verdade de Deus, e a verdade de Deus passa a ser sutilmente alterada. E a alteração que Eva faz torna agora a palavra de Deus mais dura. É como se Deus tivesse dito, eu não quero que vocês comam, e além de não comer, eu não quero que vocês nem toquem. Mas Deus não havia dito isso. Isso já é deixar a vontade de Deus e o mandamento de Deus mais duro do que de fato era. Porque você vai concordar comigo, que você ser colocado num jardim com centenas de árvores deliciosas, de frutos deliciosos, e você não poder comer de apenas um, não é uma exigência muito radical, é? Imagine que alguém sirva um banquete para você e coloque na mesa mais ou menos umas 50 delícias diferentes. E dessas 50 delícias, eu estou jogando pouco, alguém diz para você, só não coma essa aqui. Não parece muita exigência, não é? Afinal de contas, você tem 49 outras delícias. Agora imagine quantas árvores frutíferas havia nesse jardim. Mas Eva já está começando a considerar que a fala da serpente faz algum sentido. Então a gente chega no versículo de número 4. E no versículo de número 4, agora a gente já começa a perceber que essa serpente não é uma serpente comum. Porque o que essa serpente vai fazer no versículo 4 é algo que está para muito além. No versículo de número 4, a serpente confronta radicalmente, frontalmente a verdade de Deus. Versículo 4 diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Lembra?
Gênesis 2, versículo 17, certamente morrereis, disse Deus. E agora a serpente chega para Eva e diz, é certo que você não vai morrer. Sabe o que a serpente está dizendo aqui? Eva, não dê bola para o que Deus está dizendo. É mentira. Eva, não dá atenção para aquilo que Deus está falando. Isso não vai acontecer. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é mais importante. Deus era o critério máximo de verdade naquele jardim. O que era verdade era o que Deus dizia que era verdade. O bom e o mal, o certo e o errado eram definidos por Deus. Mas agora no versículo 4 a serpente está dizendo, quem define o que é certo sou eu. Eva, não acredita no que Deus está falando. Acredita no que eu estou dizendo. Interessante, porque aqui a gente então começa a entender que por trás dessa serpente haviam forças malignas poderosas. João capítulo 8, versículo 44, o próprio Jesus diz que o diabo, ele é um mentiroso desde o princípio. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira e que ele não sabe fazer outra coisa senão mentir. Então nós começamos a entender que por trás dessa serpente estava o adversário, estava o acusador, estava o diabo, aquele que mente descaradamente, que mente desde o princípio, que é o pai da mentira, que é o pai do engano. E ele está confrontando frontalmente a verdade de Deus. Não, você não vai morrer não, isso é bobagem. Bobagem, deixa isso para lá. O diabo é um acusador. E aqui então ele começa a partir do versículo de número 5 a acusar a Deus. Percebe como ele acusa o Senhor. O versículo de número 5 diz, Satanás dizendo, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Sabe o que Satanás está fazendo aqui no versículo 5? Ele está justificando a mentira dele no versículo 4. Ele está dizendo, Eva, deixa eu te explicar uma coisa. Vocês não vão morrer nada. Pelo contrário, vocês vão ter os olhos abertos. Esse negócio de morrer é mentira de Deus. Os olhos de vocês serão abertos e Deus sabe disso. Deus sabe que vocês vão ter os olhos abertos. O que Satanás está propondo aqui é de que Deus é cínico. É de que Deus é mentiroso. Deus sabe, mas Ele não quer falar com vocês. Ele sabe, mas Ele não quer partilhar isso com vocês. Satanás está propondo que Deus é um egoísta. Satanás está enganando Eva e dizendo, Deus é egoísta demais. É porque Deus não quer que vocês tenham o que Ele tem. Porque no dia que vocês comerem, os seus olhos serão abertos e vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha o conhecimento todo que vocês terão. É interessante, porque aqui a serpente se manifesta como um adversário. E na Bíblia a palavra para adversário é a palavra Satanás. Satanás é o adversário. E é exatamente Satanás que se apropria dessa serpente, que se manifesta nessa serpente, que se encarna como essa serpente. A serpente era um animal astuto, criatura de Deus, mas agora Satanás, como um poder maligno, se aposta dessa serpente e engana a mulher, engana Adão e traz o pecado para o mundo. Propondo que Deus é enganador. Interessante porque Apocalipse capítulo 12, versículo 9, nos fala sobre Satanás como um grande dragão. E lá em Apocalipse 12, 9, o texto nos diz que esse dragão poderoso é a antiga serpente. Serpente enganadora. Não é interessante? O texto começa a nos mostrar que o papel de Satanás e a estratégia de Satanás é sempre perverter a vontade de Deus. Irmãos, preste atenção nisso que eu estou dizendo. Essa primeira seção desse texto nos mostra que Satanás é um enganador. Que Satanás sempre quer perverter aquilo que Deus diz. Ele sempre vai nos ludibriar ou tentar nos ludibriar, confundindo a vontade de Deus, tentando remodelar a vontade de Deus, apresentá-la com uma outra linguagem, de uma outra forma, com outras ênfases. Deus diz uma coisa, Satanás diz outra. Mas agora eu queria que você prestasse atenção na próxima seção desse texto, versículos 6 a 8. Agora nós chegamos no coração dessa passagem. Nós chegamos no ponto alto, no clímax dessa história. Olha comigo na sua Bíblia, versículo de número 6. Aqui a gente encontra o clímax da história. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para entendimento, tomou do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui nós chegamos ao centro da história, nessa próxima sessão de 6 a 8.
Porque aquilo que a serpente começa a fazer, tentando enganar, tentando levar Eva para longe de Deus, acontece. E o versículo 3 nos diz que acontece de maneira rápida. Primeiro, eu queria chamar a sua atenção para o fato de que Eva acaba sendo enganada de maneira muito semelhante com aquilo que o apóstolo João nos diz na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 16. Pode colocar na tela para mim, irmãos? 1 João 2,16. Lá em 1 João 2,16, João nos fala sobre a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. É interessante porque, de alguma maneira, isso está aqui também. Porque o texto diz primeiro que Eva olha para aquela árvore. Eva já tinha olhado para aquela árvore possivelmente em algum momento, mas ela não tinha olhado do jeito que ela olha agora. Porque agora ela olha para aquela árvore e o texto diz que a árvore se torna agradável aos olhos. Não é? Ela olha para aquilo e ela sente que aquela árvore é boa para se comer. Ela olha para aquela árvore e pensa que aquela árvore pode trazer entendimento. A concupiscência da carne, essa árvore é boa de comer. A concupiscência dos olhos, essa árvore é agradável. Que árvore linda. A soberba da vida, essa árvore pode me dar entendimento. Será que eu posso conhecer o bem do mal? O pecado começa de alguma forma a envolver Eva. Porque agora, aquela árvore que era apenas uma árvore dentre tantas, que era apenas uma árvore no meio de uma imensidão de outras árvores do jardim, mas que tinha uma palavra de Deus dizendo, não coma, agora se torna, pela tentação de Satanás, algo... que coisa gostosa. Que árvore bonita. Acho que não tem fruto mais delicioso do que esse nesse jardim inteiro. Se eu comer dessa árvore, ela pode me dar o que eu não tenho. Percebe como é que o pecado começa a invadir o coração de Eva? E então o texto narra para nós como é que o pecado acontece. Eu queria que você prestasse atenção em quão rápido o pecado é descrito aqui. Olha na sua Bíblia, versículo de número 6. O texto diz, Eva tomou do fruto, Eva comeu, deu ao marido e ele comeu. É interessante porque toda a ação e todo o pecado é descrito com praticamente 4 verbos. Tomou, comeu, deu, comeu. Simples assim, rápido assim. É sugestivo porque o pecado também na nossa vida é algo rápido. Nós gestamos o pecado, nós construímos o pecado, nós nos rendemos aos desejos e de repente nós tomamos, comemos, damos a outra pessoa e ela também come. Rapidamente, velozmente, Adão e Eva estavam jogando fora tudo aquilo que Deus havia demorado 7 dias para construir para eles. 7 dias, 7 dias inteiros. A obra perfeita de Deus e maravilhosa de Deus são jogados no lixo por causa de uma ação que é definida por tomar, comer, dar, comer. Só. Acabou. Joga tudo fora. Um jardim inteiro. A presença de Deus, a santidade de Deus, a comunhão com o Senhor, a perfeita harmonia entre o esposo e a esposa, um lugar perfeito para criar filhos, um jardim de delícias, árvores e mais árvores, frutos e mais frutos, tudo jogado fora por causa de tomar, comer, dar e comer. Vai embora. O pecado é assim. O pecado é rápido. O deleite do pecado é momentâneo. É uma satisfação extasiante, mas que acaba em segundos. A gente gera, mas quando a gente toma o pecado e o consome, ele vai embora como que por entre os dedos. O pecado é transitório, ele é passageiro, ele é egoísta, ele é extasiante, mas se perde facilmente. As coisas boas de Deus são duradouras, mas o pecado que é presente de Satanás é sempre algo rápido, sempre algo passageiro. Mas olha só os efeitos do pecado então. O texto diz no versículo de número 7 que agora os olhos dele se abrem. Satanás havia proposto isso, não é? Deus sabe que no dia que vocês comerem, os seus olhos serão abertos, versículo 5. E agora o versículo 6 diz que os olhos deles se abrem mesmo. De alguma forma eles se tornaram conhecedores do bem e do mal mesmo. Mas eles são conhecedores do bem e do mal agora porque eles se lambuzaram com o que é mal. Eles meteram a mão no que é mal. E é interessante porque os olhos deles se abrem, mas os olhos deles se abrem não para o conhecimento, mas para a vergonha. Porque o texto diz no versículo 7 que quando os olhos deles se abrem, eles se percebem como nus. E porque eles estavam nus, eles ficam desesperados. Pegam as figueiras, fazem uma tanguinha provisória, amarram uma cinta na sua genitália tentando se proteger. Não é estranho?
como a vergonha e a culpa acompanham tão de perto o pecado? Eles se cobrem, eles têm vergonha, eles estão tímidos, a nudez deles é exposta. Mas aí você pensa, poxa, mas eles não estavam nus antes? Qual que é o problema de estar nu lá? Eles já estavam pelados antes, qual o problema de estar pelado agora? A resposta não é tão simples assim, porque ela envolve os segredos mais ocultos do nosso coração. Não existe vergonha maior no mundo marcado pelo pecado estarmos nus, não é? Imagine o povo de Israel ouvindo essa história de frente para o Jordão. Imagine o povo entendendo que agora eles estavam publicamente nus. A vergonha, a culpa. É interessante porque você pode pensar, mas pastor, eu ainda estou encafifado. Para um marido e para uma mulher não é normal estarem nus diante um do outro? Isso não era para gerar vergonha. Por que eles estão se sentindo envergonhados? Você sabe, assim como eu, que mesmo no relacionamento íntimo de um casal, mesmo numa intimidade tão bela, construída por uma aliança, ainda assim há um senso de incompletude com relação ao outro. Mesmo assim, há um senso de distanciamento com relação ao outro. Todo casal, por mais íntimo que seja, por mais amigo que seja, tem algumas coisas que tem um pouco de vergonha do outro. Tem algumas coisas que a gente fala meio sem graça. Tem algumas conversas do casal que são umas conversas meio assim, bem, eu vou te falar isso, mas você me entende, hein, bem? Não é? Todos os nossos relacionamentos humanos foram afetados por uma alienação, um afastamento de nós com relação ao outro. Eu nunca consigo me relacionar com você de maneira perfeita mais, porque o pecado manchou isso. Por mais que eu seja o seu amigo, mais que você seja um grande amigo meu e nós sejamos brothers, como a gente gosta de dizer. Por mais que a gente ame tomar cafezinho junto, há algum tipo de afetação que nos afasta um do outro. Isso é gerado por causa do pecado. Interessante porque a maldição que iria recair sobre Eva, mais à frente, lá no versículo 16, diz que agora Eva teria relacionamento com seu marido, mas a sua vontade seria para Adão. Eva agora estaria num relacionamento com Adão, mas não um relacionamento perfeito. Adão não seria mais um chefe sobre Eva de maneira amorosa. Às vezes ele ia pecar, às vezes ele ia ser duro demais. A autoridade, às vezes, dele seria despótica, seria maldosa. Ser submissa não seria uma coisa fácil para Eva mais. Como eu sei que não é fácil para as irmãs hoje ainda, não é? Porque vocês são submissas a homens que, por mais crentes que sejam, ainda são pecadores. A minha autoridade sobre a minha esposa não é perfeita, ela tem seus defeitos. É por isso que a minha esposa precisa fazer um esforço enorme para ser submissa a mim. Por mais crente que eu seja, por mais temente ao Senhor que eu seja, às vezes eu piso na bola. O pecado me manchou. E o nosso relacionamento, por mais íntimo, amoroso, cheio de amizade, ainda é marcado pelo pecado. Você sabe disso por experiência própria, eu tenho certeza. Mas o pecado manchou a comunhão dos homens. E agora o versículo de número 8 nos diz que os efeitos do pecado são tão desastrosos que quando Deus aparece no jardim andando, na viração do dia, Adão e Eva se escondem de Deus. Perceba como no final das contas eles estão alienados de si mesmos, porque eles se sentem nus. Tem alguma coisa errada. Porque eles se afastam um do outro, o relacionamento deles nunca seria o mesmo. Alienação com relação ao outro. Mas em última instância, o versículo 8 diz que eles estão alienados de Deus. Entenda uma coisa, irmãos. A morte, no sentido espiritual, tem a ver com estarmos alienados de Deus. Exatamente por isso, no final desse capítulo, Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Como que os expulsando da sua própria presença. Morrer espiritualmente é estar longe de Deus. Morrer espiritualmente é estar afastado de Deus, alienado de Deus, perder comunhão com Deus. Está vendo, irmãos? Até os microfones têm problema. Imagine nós, não é? Interessante porque o versículo de número 8 diz que agora eles se escondem de Deus atrás das árvores. Eu queria que você percebesse uma coisa importante. As árvores haviam sido criadas por Deus para servir de alimento para eles, de servir de sombra, para descanso do sol, para servir de prazer.
Adão e Eva, sempre que olhassem para uma árvore, era para se deleitar naquilo. Era para se colocar debaixo da sombra, pegar uma fruta gostosa e comer e dizer: o Criador é tão bom, Deus é tão maravilhoso, não é, Eva? Quando eles tivessem filhos, eles podiam olhar para aquela árvore e dizer: filhos, olha para essa árvore, tudo isso é criação de Deus. E o filhinho deles pequenininho, provando a primeira vez uma banana, diria: pai, que coisa deliciosa, pai. Tão amarelinha, já vem pronta para descascar. Que maravilha. Deus é genial, não é, papai? E Adão diria para ele: sim, meu filho, é genial. Deus fez todas essas árvores de maneira bela. Só que agora, o versículo 8 diz que as árvores não são mais para deleite em Deus. Eles usam uma árvore para se esconder de Deus. Eles usam uma árvore para se esconder por causa do seu pecado. Até mesmo as árvores estavam sendo usadas com um propósito diferente daquilo que Deus tinha criado. Agora, eles se colocam atrás daquela árvore ou daquele arbusto, para tentar de alguma forma se esconder de Deus. Então nós chegamos na última sessão desse texto, versículos 9 a 13. Se a primeira sessão é a sessão do engano, se a segunda sessão, de 6 a 8, é a sessão do pecado, agora nós entramos na sessão da prestação de contas. Porque Deus então diz que Deus chama ao homem e lhe pergunta: onde estás? Eu queria que você percebesse que, tirando a fala da serpente e a fala de Eva, todas as vezes que esse texto se refere a Deus, se refere a Ele como Senhor Deus, e não só como Deus. Porque tratar Deus só como Deus aqui é sinônimo de indiferença para com a sua soberania. Quando no versículo 9 diz que Deus vai chamar Adão para prestar contas, o texto diz claramente: e chamou Yahvé, Deus, e chamou o Senhor Deus. Ao homem ele perguntou: onde estás? Não é interessante aqui? Porque a sensação que a gente tem é que Deus primeiro tinha que chamar a serpente para prestar contas. Porque tudo começou com ela. A serpente aparece diante de Eva, a serpente engana Eva, Eva dá ao seu marido come. A prestação de contas mais lógica na sequência do texto seria: bom, Deus aparece e chama a serpente. O que você fez, serpente? E a serpente podia jogar para Eva e jogar para Adão. Mas não, Deus chama Adão primeiro. Você sabe por quê? Porque a ordem que Deus havia criado, Ele segue à risca. Deus havia criado toda a criação e colocado Adão e Eva como autoridade sobre elas. Mas a sequência era Deus, Adão, Eva, criação. Interessante porque quando Satanás quer enganar os seres criados por Deus, Satanás inverte essa ordem. Satanás coloca ele mesmo lá em cima, a criação possuída pelo diabo, que engana a mulher, que engana o homem e desobedece a Deus. Sempre que Satanás tentar destruir você, ele vai inverter as coisas de Deus. Ele vai perverter os projetos de Deus. Ele vai desconstruir a ordem que Deus criou. Mas Deus não age assim. Quando Deus chama para prestar contas, não adianta Adão se esconder. Não adianta Adão achar que não será o responsável. Deus chama ele para prestar contas. Porque ele é o cabeça da sua família. Porque ele é o cabeça da sua criação. Adão, onde você está? Eu acho interessante essa pergunta que Deus faz. Porque é óbvio que Deus não queria saber a localidade de Adão, irmãos. Deus não precisava de GPS para se guiar naquele jardim. Deus é o Deus onisciente, Ele sabe todas as coisas. Deus sabia exatamente onde Adão estava, de cócoras humilhantemente escondido atrás de uma árvore. O cócoras aqui é por minha parte. Mas é óbvio que Adão está escondido, Deus sabe disso. Por que Deus pergunta: onde estás então? Porque o lugar de Adão era sempre diante de Deus. Porque a resposta de Adão correta deveria ser: Senhor, eu estou aqui. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Mas agora, Adão não está onde Deus o colocou. Adão está longe de Deus, não é à toa que a resposta dele no versículo de número 10 é: porque eu ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Irmãos, eu queria que você entendesse isso. A voz de Deus ecoando no jardim deve ser a canção mais extraordinária que um ser humano jamais poderia ouvir. Você consegue imaginar isso? A voz de Deus ecoando naquele jardim, ela devia ser bela, ela devia ser linda, ela devia ser agradável. Quando um filho está assustado e ouve a voz do seu pai, essa voz gera calma no coração deles, não é?
Anteontem dormi num lugar diferente, na casa dos meus pais. E o quarto estava muito escuro. E Samuel estava deitado do meu lado. A minha cama aqui e a cama dele aqui. Mas como estava muito escuro, mas muito escuro mesmo, quando ele acordou de madrugada, ele acordou assustado. Ele já começou a resmungar, como que chorando, do tipo assim, onde que eu estou nessa madrugada? E aí de repente eu disse para ele, calma Samu, papai está aqui. E quando eu disse, calma Samu, papai está aqui, ele, tá bom. Aí ele pulou para minha cama, ficou do meu lado, eu abracei ele, e ele já continuou a dormir. Porque a voz do pai é agradável, ela soa bem para nós. Mas é interessante porque o versículo 10 diz que quando Adão ouve a voz de Deus, ele teve medo, e porque estava nu, ele se escondeu. Você consegue perceber o que o pecado faz com o coração do homem? O homem ouve a voz de Deus, mas em vez de receber a voz de Deus como deleite, como canção agradável, o homem ouve a voz de Deus como algo duro, algo mau. Deus agora não é para Adão mais o Criador amoroso. Deus é para Adão um déspota, um juiz mau. Alguém que veio para me cobrar, para me destruir. Deus é meu inimigo. Mas não foi assim que Deus criou Adão. Deus criou Adão e a Eva como seus amigos, como seus filhos queridos. Era para eles ouvirem a voz de Deus e dizer, Eva, olha a voz de Deus. Ele está nos chamando. Vamos ao encontro do Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, queremos ouvir tua voz. Não, essa não é a resposta deles. Eu ouvi a tua voz, porque eu estava nu, tive medo, me escondi. O pecado nos impede de ouvir a voz de Deus como algo doce, como algo agradável. Então Deus faz uma pergunta interessante para Adão no versículo de número 11. São perguntas retóricas, Deus já sabia a resposta. Mas Deus quer que Adão tome consciência do que ele fez. Olha comigo na sua Bíblia, versículo 11. Deus diz a Adão, quem te fez saber que você estava nu? Não é interessante essa pergunta? Adão, quem te falou que você estava nu? Eu te criei assim. Eu te coloquei no jardim dessa forma. Quem perverteu a sua visão sobre você mesmo? Quem te deu uma autoconsciência pervertida? Quem enfiou o pecado na sua cabeça, Adão? Quem te fez saber que você está nu? E a segunda pergunta não é menos interessante. Deus olha então para Adão, no versículo de número 11 diz, você comeu da árvore que eu ordenei você que você não comesse? Lembra que Deus deu o mandamento a Adão face a face. Possivelmente Eva não ouviu esse mandamento da boca de Deus. Eva possivelmente ouviu isso de Adão. Era seu marido, mas Deus havia dito claramente para Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque do dia que dela comer, certamente morrerás. E Deus agora está fazendo Adão prestar contas. Você comeu da árvore que eu mandei você não comer? A resposta de Adão é interessante. Versículo de número 12. Ele faz o que eu e você sabemos fazer muito bem. Ele transfere a culpa. Ele tenta jogar a responsabilidade no lombo de outra pessoa. Ele olha para Deus e diz, Senhor, a mulher que o Senhor me deu por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. A culpa é dela, Deus. Mas há uma sugestão ainda mais perniciosa no que Adão está dizendo aqui. Adão agora está repetindo a mesma linguagem da serpente. Porque Adão está acusando Deus de ter dado para ele algo que não era bom. Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa, Deus, em última instância, é sua. De cara lavada, Adão está dizendo que aquilo que Deus havia dado para ele não era tão bom assim. Assim como a serpente propôs para Eva. Deus diz isso, mas isso não é tão bom, tem coisa melhor. Deus está escondendo o ouro. E agora Adão está dizendo, foi aquela mulher que o Senhor me deu. A culpa, Senhor, eu não queria dizer não, mas é sua. Você já fez isso alguma vez? Você já tentou justificar o seu pecado com as circunstâncias que Deus te deu? Eu posso imaginar que provavelmente você já fez. Porque essa é a marca do pecado em nós. Mas também olha as circunstâncias que eu estou. Mas também é muita pressão, não é? Mas também o meu relacionamento é muito duro. Mas também meu casamento não é bom. Mas também meus filhos são muito desobedientes. Mas também. A gente sempre lida com o pecado com desculpa. Porque no final das contas, eu e você somos Adão. Então Deus se aproxima da mulher, versículo de número 13. O que é isso que você fez? E a mulher responde,
Da mesma forma que o seu marido. Deus, a serpente me enganou e eu comi. A culpa também não é minha, é da serpente. Tem muitos crentes que ainda hoje tentam justificar o seu pecado dizendo que tudo é culpa de Satanás. Entenda uma coisa, Satanás de fato é o tentador. Ele é mau, ele é maligno, ele te tenta mesmo. Ele tenta convencer você, roubar sua mente, enganar você, dissuadir você de obedecer à vontade de Deus. Mas quem no final das contas obedece o mal é você e eu. Quem no final das contas comete pecado somos nós. Satanás é o tentador, o adversário, o acusador, aquele que nos entiça ao pecado. Mas quem peca somos eu e você. No final das contas, ninguém será condenado ao inferno por pecados que não tenha de fato cometido. Entenda uma coisa, irmãos. No inferno não terá ninguém que poderia ser chamado de coitadinho, não. Porque no inferno estarão aqueles que amam o pecado e que se lambuzam nele. No final das contas, somos eu e você que pecamos. Mas o que a gente aprende com essa história? Eu queria terminar essa mensagem com 4 lições para você. 4 lições bem simples que, se você puder, anote, guarde. A primeira lição é que o pecado é sempre um parasita na criação de Deus. O pecado é sempre uma perversão da vontade de Deus. O pecado é parasitário. Ele entra na criação de Deus, ele se apega à criação de Deus e ele destrói a criação de Deus. O pecado suga vida. O mal vai sugando a vida, vai sugando a vontade de Deus, vai sugando os propósitos de Deus, vai destruindo, pervertendo, remodelando a sua própria forma. O pecado é uma perversão. O mal é a perversão. O mal é parasitário. Segunda verdade que eu queria que você guardasse. O mal perverte e remodela a verdade de Deus. Porque Satanás é um mentiroso. Todo pecado, irmãos, é uma mentira. Todo pecado é uma mentira. Todo pecado. Mas agora entenda uma coisa. O material da mentira, irmãos, é a verdade. Você consegue entender o que eu estou te dizendo? O material da mentira é a verdade, porque a mentira é remodelar a verdade e apresentá-la de outra forma. É por isso que todo pecado tem pitadas de coisas boas nele. Por isso que todo pecado parece bom até certo ponto, porque ele é uma perversão de algo bom. Porque o material da mentira é a verdade. Mas quando Satanás tentar te enganar, ele não vai tentar te enganar com coisas absurdamente estranhas. Ele vai tentar te enganar com coisas sutilmente mentirosas. Eu acho engraçado, porque nós evangélicos temos uma visão muito estereotipada do diabo. Qual que é a visão clássica que a gente tem do diabo? Um bicho vermelhão, com chifres, um rabo atrás e um tridente. Essa não é uma imagem bíblica. Está longe de ser, isso é uma imagem popular, ridícula. Eu acho que Satanás dá gargalhada quando a gente pinta ele desse jeito. Ele deve achar até divertido. Ele pensa, olha que legal. Que bacana o jeito que eles fazem. Bobinhos eles, não é? Mal eles sabem que eu me faço como um anjo de luz para enganá-los. E eu apareço em formas tão belas, tão agradáveis, tão sugestivas. E como eles acham que eu sou um bicho papão que vou aparecer dentro de um armário, então eu deixo para lá esses mitos e apareço como algo muito agradável entrando pela porta de casa. Satanás não vai contaminar a sua casa aparecendo um vulto de noite, balançando janela, fazendo barulhinho. Irmãos, nós precisamos deixar de ser tolos. Quem faz barulho em janela é vento. Satanás veio para matar, para enganar, para destruir. Para de achar que precisa de gente na sua casa para ficar benzendo a sua casa de óleo, porque a sua rede está contaminada, porque sua cadeira está demonizada. Satanás não dá a mínima para a sua cadeira e para a sua rede. Satanás quer comprar a sua mente.
Ele quer dominar seu coração, sua rede, sua cama, seu carro, sua roupa. Satanás dá a mínima para isso. Ele quer pegar sua mente, destruir sua fé, minar você, tirar sua alegria, tirar sua paixão pelas coisas de Deus. Satanás quer que você ame aqueles programas de TV cheio de nudez, cheio de promiscuidade, cheio de palavras baixas, e você acha engraçado e deixa os seus filhos na sala assistindo, e ele fica do lado dizendo: ah, que deleite maravilhoso. Satanás quer que você deixe sua Bíblia guardada dentro de uma gaveta a semana inteira, pegando poeira, esperando, mofando, para que você abra ela mais ou menos no domingo e leia um versículozinho. É isso que ele quer que você faça. Satanás quer que você responda a sua esposa com voz brava, que você seja ignorante, que você seja duro. Satanás quer que você, mulher, se afaste do seu marido, não o ame, o desonre publicamente. Ele quer isso. Ele quer que seus filhos entrem na madrugada fora, porque você foi displicente de mandar eles dormir e tirar o computador da tomada de noite. E eles varam a madrugada se encharcando de pornografia e corrompendo a mente deles, enquanto Satanás do lado diz: ah, glória seja dada a mim. É isso que Satanás quer. Nós precisamos parar com essa bobeira neopentecostal, com essa bobeira religiosa e mística do nosso tempo, de achar que Satanás está numa pedra, de achar que Satanás está num lugar, de achar que tem um bairro satânico. Não existe bairros satânicos, pedras satânicas, cadeiras satânicas. Existe gente dominada pelo império das trevas. Não preocupe com lugares, com coisas. Preocupe-se com mentes. Como nós somos todos, irmãos. Como nós somos frequentemente todos. E Satanás pinta e borda em cima de nós. Quando sua Bíblia permanece guardada a semana inteira numa gaveta, quem passou a chave foi o diabo. E trancou, engoliu. Ele acha ótimo que você só queira tirar essa Bíblia de lá no domingo, quando você vem para a igreja. Como ele gosta disso. Como ele gosta que você justifique seus pecados dizendo que você está cansado. Como ele gosta que você justifique seus pecados dizendo que você está trabalhando demais. Como ele gosta que você diga que você não tem tempo para pastorear a sua família. Porque se você não tem tempo para pastorear a sua família, homem, Satanás tem. Ele tem bastante tempo. Ele tem feito isso em muitos lares. Até de gente crente. Terceiro lugar, o pecado é sempre dizer não para a verdade de Deus. O pecado é sempre ilegalidade, é ser contrário à vontade do Senhor. O pecado é dizer não para Deus. Eu não quero do seu jeito, eu quero do meu jeito. Tem muita gente no nosso tempo se rendendo à sugestão de Satanás e tentando relativizar aquilo que Deus disse. Aquilo que Deus diz, irmãos, é aquilo que Ele diz e ponto, acabou. Não é estranho que a nossa geração, por exemplo, não valorize mais a verdade de Deus? A Bíblia diz para a gente guardar o dia do Senhor. Mas qualquer desculpinha na nossa vida é suficiente para a gente não guardar o dia do Senhor. É vergonhoso quando crentes não valorizam o domingo como o dia do Senhor. Isso é pecado. Se alguém chegou na sua casa na última hora, manda embora. Porque esse dia é do Senhor, não é seu. Eu não fui na igreja hoje porque eu estava cansado. Eu não fui porque alguém chegou mais tarde na minha casa. Eu não fui porque alguém me disse que eu não posso. Irmão, esse é o dia do Senhor. A Bíblia diz para a gente não furtar, para a gente não roubar aquilo que é do outro. Mas quantas desculpas a gente dá para sonegar, para errar, para dar um jeitinho, para roubar a glória um do outro. A Bíblia diz que casamento é vontade de Deus, mas quanta nossa geração tem relativizado o casamento. Os nossos casamentos são terminados por qualquer coisa. É porque a gente não se sente bem. A Bíblia não diz que você tinha que se sentir bem para se manter casado. A Bíblia diz que você tem que ser fiel à aliança. No final das contas, irmãos, é sempre Satanás relativizando a verdade de Deus. Satanás tem uma versão maligna para cada um dos 10 mandamentos. E ele está tentando enfiar isso na nossa cabeça. Tome cuidado, porque Satanás vai nos enganar. E o pecado se tornará presente na nossa vida, pervertendo a vontade de Deus. Não deixe isso acontecer. Firme seus pés. Por mais que doa,
mais você tem que perder, mais você perca dinheiro, mais você perca tempo, mais que você tem que brigar, por mais que você perca amizades, fique firme na vontade do Senhor. Quarto e último lugar. O pecado é algo que só Deus pode resolver. Eu não podia terminar essa mensagem sem falar isso. Porque sem essa mensagem não teria Cristo. E eu não posso te entregar uma mensagem que Cristo não apareça. E eu preciso te dar a notícia que por mais que o pecado seja poderoso, por mais que o mal seja devastador, só existe alguém que pode resolver o problema do pecado. E aquele que pode resolver o problema do pecado chama-se Jesus de Nazaré. Adão foi provado no jardim de delícias. Jesus começou o seu ministério sendo provado no deserto por Satanás. O Evangelho de Marcos diz que ele estava entre as bestas feras. Aquele deserto estava repleto de demônios. Hostes demoníacas envolviam Jesus. O próprio Satanás se apresentou no deserto para tentá-lo. Pula do alto, os anjos virão e vão te salvar. Se dobra diante de mim, eu te dou todos os reinos da terra. Peça que essas pedras se transformem em pães e você vai parar de sentir fome, o seu jejum vai acabar instantaneamente. Em todas as provações, Jesus foi fiel. Jesus foi temente a Deus. E Jesus venceu Satanás naquele deserto. Mais tarde, Jesus foi pregado na cruz. E Satanás achou que estava tendo vitória. Você se lembra da última ceia? Judas olha para Jesus e Jesus olha para Satanás. O que tem que fazer, faz-o depressa. Satanás se aposta de Judas. Sai correndo para negar Jesus. Vende Jesus por moedas. Jesus vai parar no madeiro crucificado. Talvez Satanás estivesse fazendo uma festinha lá no seu âmbito obscuro, abismal, dizendo: ei, demonada, vencemos! Agora o Messias está pregado na cruz. Mal ele sabia. Mal ele sabia que 3 dias depois, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, abriria o sepulcro e pisaria na morte. Jesus venceu a morte. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus expôs os seus inimigos à humilhação pública. Jesus pisou na garganta de Satanás e disse a Satanás: você está completamente destruído. Satanás agora é um inimigo morto, é um inimigo condenado, é um inimigo enjaulado, limitado. Ele pode nos tentar, mas ele é vencido. É por isso que ele está tão desesperado, que ele já sabe que acabou. Porque João já viu, na sua visão gloriosa de Apocalipse, o que vai acontecer no último dia. Sabe o que João viu? João viu um cavalo branco, em cima de um monte alto, e sentado sobre ele um como que filho do homem, com vestes brancas e talares, e na sua coxa estava escrito: Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Ele arrancava uma espada afiada da sua boca, espada de 2 gumes. Ele desceu com seu exército de santos, descendo o vale de Armagedon, e ele cortou a cabeça de todos os inimigos, venceu os demônios, venceu Satanás e lançou no lago do fogo e enxofre todos os seus inimigos, a besta, as bestas, a grande meretriz, Satanás e todos os seus anjos. E ele assentou soberano sobre os céus, comigo e com você, e reina para sempre. A última cena não é de Satanás vencendo, mas a Jerusalém descendo do céu. Deus fazendo esse planeta se tornar novo, e eu e você habitando aqui, ressurretos dentre os mortos. Porque a mesma vitória de Jesus será a nossa vitória. Porque assim como Jesus venceu sobre a morte, nós também venceremos. Nós não seremos anjinhos, irmãos. Nós vamos ressuscitar dentre os mortos. E a morte também estará debaixo dos nossos pés. Porque em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Não ceda às tentações do inimigo. Fique firme, firme na palavra do Senhor. Vamos orar?